Nos últimos dias, há algo no ar que não dá para explicar com lógica. Uma vibração estranha, quase imperceptível, mas que mexe com o corpo como uma mudança de estação que ainda não começou, mas já anuncia sua chegada pelo cheiro, pela luz, pelo silêncio diferente. É como se o mundo estivesse prendendo a respiração antes de dar o próximo passo. E se você é de Áries, talvez tenha sentido isso de forma mais intensa, não como um peso, mas como um chamado, um impulso que ainda não se revelou por completo, mas que parece querer te empurrar para frente, para algo novo, inegociável, inevitável. Esse tipo de sensação não vem à toa, não aparece por acaso. Existe uma energia em movimento agora, silenciosa, mas poderosa. Algo que está se preparando para se manifestar e que já começou a tocar quem está em sintonia. Pode parecer místico e talvez seja mesmo, mas quando a gente para e observa com presença, começa a perceber que o que sentimos por dentro quase sempre está em sincronia com o que se move lá fora. Você já teve a sensação de que tudo está prestes a mudar, mesmo sem saber exatamente o quê? Como se estivesse caminhando em direção a uma bifurcação invisível, onde uma escolha vai se apresentar, ou uma oportunidade vai bater, mas só se você estiver pronto. Amanhã, 17 de maio, uma dessas viradas silenciosas se aproxima. Não vai vir com alarde, não vai sair no jornal, mas quem estiver atento vai sentir. Baba Vanga, conhecida por suas previsões misteriosas, deixou mensagens que só agora começam a fazer sentido, e uma delas fala com clareza sobre o fogo interior, sobre o movimento repentino que rompe a espera. Esse movimento tem tudo a ver com você, ariano. Durante décadas, Baba Vanga foi considerada um enigma. Suas previsões, muitas vezes envoltas em linguagem simbólica, confundiam estudiosos, céticos e até os próprios crentes. O que ela dizia não seguia a lógica comum. Não era linear nem simples, mas havia algo nos seus relatos que sempre deixava um rastro, como se uma parte da verdade estivesse ali, camuflada, esperando o tempo certo para ser compreendida. E agora, uma dessas mensagens parece ter finalmente encontrado seu momento. Um recado silencioso, mas direto, endereçado a quem carrega o fogo de Áries. Ela escreveu certa vez, e esse trecho permaneceu esquecido em arquivos pessoais por muitos anos, que um fogo indomável surgirá de onde ninguém espera e atravessará os muros da hesitação com força de início e caos. Por muito tempo, os intérpretes viram isso como uma metáfora genérica, sem direção clara. Mas com os recentes estudos sobre os trânsitos astrológicos de 2025, a imagem começa a se formar com nitidez quase assustadora. Esse fogo indomável é Áries, o primeiro signo do zodíaco, o impulso original, a faísca que inicia tudo. E os muros da hesitação representam o que hoje muitos arianos têm sentido: o peso das dúvidas, o medo de recomeçar, a sensação de estar preso entre o impulso de agir e a paralisia de não saber para onde. Baba Vanga, mesmo sem nunca ter estudado astrologia formal, falava de forças cósmicas, como se tivesse acesso a uma outra camada da realidade, uma camada que a maioria de nós só percebe quando já está dentro dela. E é exatamente isso que torna essa profecia tão potente agora. Porque o dia 17 de maio de 2025 carrega uma conjunção rara entre Marte e Júpiter, os dois planetas que juntos representam ação e expansão. E essa conjunção toca diretamente a energia de Áries de uma forma que não acontece com frequência. O que isso significa na prática? Significa que você, ariano, estará num campo energético diferente, como se o ar estivesse eletrificado ao seu redor, como se tudo em você estivesse sendo calibrado para fazer um movimento que estava represado há meses, talvez anos. Não estamos falando de um evento externo miraculoso. Não é uma loteria, nem uma mágica de um dia. Estamos falando de um realinhamento interno profundo, que se manifesta quando a pessoa está atenta, presente e pronta. Esse tipo de força pode abrir portas, mas também pode derrubar estruturas. Tudo depende do estado em que você estiver quando ela chegar. Imagine um rio represado por tempo demais. Quando a represa se rompe, ele pode fertilizar o solo,
mas também pode causar destruição se não houver um leito preparado para guiá-lo. A energia de Áries é essa: pura potência, puro movimento, mas precisa de direção. E Baba Vanga, com sua forma única de ver o tempo, parece ter antecipado exatamente isso. Não é só uma previsão vaga. Há padrões se repetindo. A última vez que houve um trânsito semelhante entre Marte e Júpiter, com impacto direto em Áries, foi em um ano marcado por viradas pessoais muito profundas para quem carrega esse signo. Recomeços profissionais, rompimentos necessários, mudanças de cidade, novos caminhos que pareciam impossíveis antes e, de repente, se tornaram urgentes. E agora, esse ciclo volta, só que mais forte, mais claro. E dessa vez, com um aviso direto: você tem que estar pronto para romper com o que te paralisa. E mais do que isso, precisa estar disposto a fazer esse movimento com consciência, com intenção, com presença. Muita gente espera por sinais claros, por uma confirmação externa. Mas o que Baba Vanga sempre deixou implícito é que os sinais mais importantes não vêm de fora. Eles aparecem dentro, no desconforto, na inquietação, no desejo que não passa, na certeza silenciosa de que alguma coisa precisa mudar. E se você está ouvindo isso agora e sentiu o coração acelerar sem saber bem porquê, então o sinal já foi dado. Esse recado oculto não fala de acontecimentos distantes, nem de tragédias anunciadas. Ele fala de uma transformação pessoal que começa com uma decisão simples: parar de se esconder do próprio poder. E para Áries, isso significa lembrar o que sempre foi sua marca registrada: coragem. Não a coragem teatral, mas a coragem real. Aquela que age mesmo sem ter todas as garantias. Aquela que se move mesmo sem saber o caminho inteiro. Aquela que confia no fogo que sente no peito. E esse fogo está aceso. Mas para onde ele vai te levar? Como usar essa energia sem ser engolido por ela? Como transformar esse impulso em um ponto de virada real e não apenas mais um ciclo de tentativas frustradas? A resposta começa a se desenhar no que vamos explorar a partir de agora. Porque esse movimento que Baba Vanga enxergou envolve mais do que sentir algo diferente. Envolve preparar o seu ambiente, o seu espaço, o seu campo vibracional. Envolve alinhar objetos, palavras e intenções. E tudo começa com o primeiro deles, aquele que revela quem você é, mesmo quando você tenta esquecer. O tempo não avisa quando vai mudar a nossa vida. Ele apenas muda. Não há sirenes nem anúncios claros. Mas existem datas que funcionam como portais. Momentos em que tudo se alinha para quem está prestando atenção. E 17 de maio de 2025 é uma dessas datas. Para quem é de Áries, essa data carrega um chamado silencioso, profundo, que não será sentido por todos, mas será escutado pelos que estiverem em sintonia. Estamos falando de um alinhamento raro. Marte, o planeta da ação, da força bruta e da decisão, encontra-se com Júpiter, o planeta da expansão, da sorte, da abertura de caminhos. Quando esses dois se tocam, algo se movimenta, algo se destrava. E quando essa conjunção toca Áries, o signo regido por Marte, o resultado não é pequeno. É como acender uma fogueira em um campo seco. Tudo pega, tudo responde, tudo ganha velocidade. E é por isso que esse dia 17 de maio marca um ponto de inflexão. Não espere que as coisas explodam do lado de fora. Esse tipo de mudança começa no invisível, no não dito, no que só você sente quando está em silêncio. Você vai acordar nesse dia com uma sensação diferente, como se tivesse dormido por muito tempo e, de repente, algo tivesse sacudido seu peito. A pergunta é: o que você vai fazer com essa sensação? Porque a energia desse dia é como um vento forte. Ela pode te empurrar para frente com mais potência do que você imaginava, mas também pode te desequilibrar se você não estiver centrado. E é aí que entra a preparação, o cuidado, o espaço que você precisa criar, dentro e fora de si, para receber o que está chegando. Baba Vanga, mesmo sem astrologia, tinha visões que falavam dessa força que se aproxima. Em uma de suas mensagens menos decifradas, ela escreveu: o dia em que a força se junta à abundância,
Os que estiverem de pé serão levados à frente, e os que estiverem deitados serão cobertos pelo pó. É uma imagem forte e direta. A ação sem prontidão vira confusão, mas a ação com presença vira colheita. Muitos arianos têm sentido nos últimos meses que algo precisa mudar. E não é uma mudança pequena, é algo profundo, uma reorientação, uma necessidade quase visceral de começar de novo, mas com mais verdade, com mais coragem. Não a coragem impaciente que pula antes de olhar, mas a coragem madura que pula e sabe onde vai cair. Esse impulso está dentro de você, sempre esteve, mas entre querer agir e estar pronto para agir, existe um espaço, e esse espaço precisa ser preparado. A energia do dia 17 não é uma mágica que acontece sozinha. Ela é como uma onda. Você precisa remar antes. Você precisa estar na prancha certa. E você precisa saber o que quer fazer com a força que ela traz. Por isso não é um dia qualquer, é um portal. E como todo portal, ele não fica aberto para sempre. Ele chega, ele vibra e depois passa. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não estava pronto sente que perdeu algo, mesmo sem saber o que era. E essa talvez seja a parte mais dolorosa, a sensação de que a vida te deu uma chance e você não viu. Por isso esse aviso, por isso esse vídeo, por isso essa conversa olho no olho, alma na alma. Não é um conteúdo qualquer, é uma preparação. Se você sente que essa mensagem está falando com você, então entenda, você está no radar da mudança. E isso é algo precioso. Não é comum, nem frequente, nem garantido, mas é real. Tudo começa com a sua decisão de não ignorar o que sente, com a sua escolha de preparar seu corpo, sua mente e seu espaço para receber essa nova energia que vem. Porque o que Baba Vanga via nas suas visões não era o futuro como algo distante, era o que pode acontecer, se você estiver alinhado. Ela dizia que as portas do destino não têm tranca, só se abrem para quem sabe que está diante de uma porta. E essa é uma dessas portas. O dia 17 vai abrir uma frequência nova. Não será visível, não será óbvio, mas quem estiver conectado vai sentir, vai saber, vai agir. A partir desse ponto, sua vida pode tomar um novo rumo, não por mágica, mas porque você decidiu parar de duvidar de si mesmo. Parar de empurrar seus sonhos para depois. Parar de repetir padrões que já não fazem sentido. Esse é o dia de começar de verdade. De dar aquele primeiro passo que você vem ensaiando há tempo demais. E esse passo não precisa ser grandioso. Precisa ser sincero. Precisa ser real. Precisa vir de dentro. Seja o que for que você deseje. Mudar de carreira, começar um projeto, sair de uma relação que não te alimenta mais, mudar de cidade, recuperar sua energia, assumir sua espiritualidade, se reconectar com sua coragem, esse é o momento. Mas para que essa energia não passe batida, você precisa estar presente, precisa ter consciência, precisa preparar o terreno. E essa preparação começa com o que vem agora, os símbolos que Baba Vanga apontou como catalisadores do despertar. Porque a energia sozinha é só força bruta. O que transforma é quando essa força encontra direção. E a direção começa no reflexo mais simples, mais direto, mais esquecido, aquele que você vê quando olha para si mesmo. Quando a energia começa a se mover, quando o vento do universo sopra, a primeira coisa que você precisa fazer é se olhar de verdade. Não para fora, não nos outros, não nas comparações nas redes sociais, nas expectativas que jogaram em cima de você. O primeiro movimento real é interno. E é por isso que o espelho é o primeiro símbolo de ativação nesse novo ciclo, que se abre a partir do dia 17 de maio. Parece simples. Um espelho, algo comum, que a gente passa na frente todo dia, que usa para ver se o cabelo tá bom, se a roupa tá certa, se o rosto tá apresentável. Mas o espelho de que estamos falando aqui não é esse. Não é um acessório de vaidade. É um instrumento espiritual. Um canal energético, uma porta. Baba Vanga falou dele, mesmo sem usar essa palavra. Ela se referia à superfície silenciosa que devolve aquilo que o coração emana. E hoje,
com o que sabemos sobre campos vibracionais, sobre o poder da atenção e da intenção, entendemos que essa superfície é o espelho, o objeto que pode refletir mais do que sua imagem, pode refletir sua frequência. Áries é um signo de impulso, de coragem, de pressa, mas por trás da velocidade, muitas vezes, vem a dúvida. E a dúvida, quando não é observada, vira sabotagem silenciosa. Por isso, antes de agir, antes de correr, antes de atacar, é preciso parar, respirar, olhar, não para o mundo, mas para si mesmo. É por isso que o espelho vem primeiro, porque ele mostra a verdade. E a verdade precisa ser vista antes de ser vivida. Nesse momento em que a conjunção entre Marte e Júpiter abre um campo de manifestação acelerada, sua energia pode se expandir muito rápido, mas se você não souber quem você é agora, ela pode se expandir na direção errada. O espelho serve para alinhar, serve para mostrar o que está sendo emitido, porque o universo, lembre disso, não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você vibra. Agora imagine o seguinte: todo dia ao acordar, você vai até o espelho, mas ao invés de apenas olhar se está apresentável, você olha nos seus próprios olhos e diz: eu ajo com clareza, eu me vejo com coragem, eu avanço com verdade. Essa frase, repetida com presença, com foco, com intenção, começa a reprogramar seu campo, começa a gravar no seu subconsciente uma nova postura. E essa postura muda tudo. Não é feitiço, não é autoajuda, é neurociência. Quando você se vê, realmente se vê, e afirma uma verdade sobre quem você quer ser, o cérebro começa a procurar provas disso, começa a agir em favor dessa crença, começa a filtrar o mundo a partir dessa nova lente, e a vida inevitavelmente muda. Mas o espelho precisa ser preparado, não pode ser qualquer um. Ele precisa estar limpo, livre de poeira, de manchas, de energia acumulada. Use água com sal grosso e um pano branco para limpá-lo. Faça isso em silêncio. Pense em tudo que você quer soltar e depois, quando terminar, diga em voz baixa: agora eu me vejo com verdade e o que eu vejo, eu crio. Coloque esse espelho em um lugar estratégico, não escondido, não no corredor esquecido. Ele deve estar onde você pensa, onde você decide, onde você cria. Pode ser seu espaço de trabalho, seu altar, sua mesa, seu canto de meditação. O importante é que ele esteja onde você esteja com presença, porque é ali que a magia acontece. E mais, esse espelho não é só um refletor, é um canal. Ele absorve sua vibração e a devolve amplificada. Por isso, olhe com intenção, fale com presença e vá além da imagem. Veja o que está por trás dos olhos. Veja o que está pedindo passagem, o que está pedindo para nascer, o que está esperando o seu sim. Áries carrega uma força rara, o poder de começar, o impulso do primeiro passo. Mas esse primeiro passo, quando vem de um lugar desconectado, pode gerar cansaço, frustração, desânimo. O espelho corrige isso. Ele centraliza, ele clareia, ele reconecta. E há mais um detalhe. Baba Vanga dizia que a clareza nasce da luz em torno da imagem. Por isso, seu espelho precisa de iluminação. Se possível, luz natural. Se não, uma lâmpada quente, uma vela, uma fonte de luz que revele, que mostre, que ative. Porque o que está na sombra não se move. O que está escondido não se transforma. E se quiser dar um passo além, coloque ao lado do espelho um objeto dourado, pequeno. Pode ser uma moeda, um cristal, uma peça simbólica. O ouro, nesse caso, representa o valor interno. A confirmação de que o que você vê no espelho tem peso, tem força, tem direito de existir. Toda vez que você se olhar ali, lembre-se, o universo está te vendo também. Porque quando você se reconhece, ele reconhece junto. E quando isso acontece, portas se abrem. Mas não pare por aí. Não transforme isso em um ritual mecânico. Não se olhe por obrigação. Olhe por decisão. Olhe por escolha. Escolha se ver. Escolha se validar. Escolha se afirmar. Porque a partir desse novo reflexo, tudo começa a crescer. E aí entra o próximo símbolo. Algo que respira junto com você.
que transforma o ambiente com sua presença viva, que te lembra todos os dias que o crescimento verdadeiro não faz barulho, nem tudo o que cresce faz barulho, nem toda transformação acontece aos olhos dos outros. Às vezes, o que realmente muda nossa vida cresce em silêncio, longe das telas, longe dos aplausos, longe da pressa. Cresce aos poucos, como uma planta viva, como uma intenção profunda que, regada com constância, um dia floresce. Por isso, depois de se olhar no espelho e ativar a visão clara, é hora de plantar, dentro e fora de você, o símbolo do crescimento. E esse símbolo é literal, uma planta viva. No budismo, fala-se muito sobre o ciclo natural da vida. Nada começa e termina de forma brusca. Tudo flui, tudo se transforma, mas dentro de ritmos que a pressa humana muitas vezes ignora. Quando se observa uma planta crescendo, percebe-se que a vida tem um tempo sábio e que o progresso verdadeiro acontece na constância, não na velocidade. É esse o convite desse quinto objeto. Áries, regido por Marte, é um signo que quer agir, que quer resultado, que quer movimento. Mas é justamente por isso que precisa do equilíbrio da planta, porque a planta ensina o tempo, ensina o cuidado, ensina que o crescimento não depende de explosão, mas de paciência, atenção, luz e água, metaforicamente e literalmente. Ter uma planta no seu espaço de criação, de estudo, de trabalho ou de meditação é mais do que decorar o ambiente. É transformar o espaço num campo vivo. É fazer da sua casa, do seu canto, um reflexo do que você quer ser. A planta absorve o que está ao redor. Ela sente a vibração, responde à energia, comunica desequilíbrios. E mais do que isso, ela traduz em matéria aquilo que, até então, só estava no invisível. Existem estudos científicos que comprovam que plantas respondem à voz humana, que sentem quando são cuidadas, que alteram seus padrões de crescimento quando expostas a ambientes harmoniosos. Isso não é mais misticismo, é fato. E se você deseja que sua vida material cresça, seus projetos, sua renda, seus relacionamentos, precisa começar cuidando de algo simples, concreto, vivo. Baba Vanga falava de forma quase poética que onde uma folha cresce sem medo, ali também nasce a fortuna. Essa frase por muitos anos foi considerada uma metáfora, mas hoje, com o que sabemos sobre energia, sobre campo vibracional e sobre presença, ela faz todo o sentido. Escolher uma planta para esse ciclo é um ato simbólico, é escolher uma companheira energética. Alguém, sim, alguém, que vai crescer com você, lado a lado. E por isso, ela deve estar em um lugar importante, não escondida num canto qualquer, mas num ponto do ambiente onde você cria, pensa, sonha ou trabalha. Um lugar onde a sua energia está ativa, produtiva, conectada. Ela vai te acompanhar nesse ciclo de transformação. Vai respirar o mesmo ar que você. Vai sentir quando sua vibração subir ou cair. Vai florescer junto com suas ideias, ou adoecer com suas dúvidas, se você não estiver atento. E é aí que a mágica começa. Quando você percebe que o cuidado com ela é, na verdade, um cuidado consigo mesmo. Qual planta escolher? Para esse momento, o ideal é uma planta de folhas firmes, verdes e que cresçam para cima, como um pothos, uma espada de São Jorge, uma palmeira rafis, um bambu da sorte. Essas plantas representam crescimento vertical, firmeza, limpeza energética e presença. Evite nesse ciclo plantas com espinhos, com folhas secas ou de aspecto agressivo. Lembre-se, o que você quer manifestar é abundância, leveza e expansão. Sua planta deve refletir isso. Ao levá-la para casa, faça um gesto de compromisso. Não apenas coloque no vaso e esqueça. Segure-a com as duas mãos, respire com ela. Olhe para suas folhas e diga com clareza: assim como você cresce com luz, eu cresço com presença. Juntos vamos florescer. Pode parecer estranho no começo, mas esse tipo de ritual conecta sua energia à da planta. Cria um vínculo vibracional. A planta entende, ela sente, ela começa a se alinhar com o que você está construindo. E a partir daí, todos os dias ao vê-la, você será lembrado do que está cultivando.
porque os resultados não nascem do nada. Eles são sementes que você rega com intenção, com constância, com amor. Alguns dias você vai esquecê-la, tudo bem, mas quando lembrar, volte com atenção. Limpe suas folhas, troque a água se for o caso, reposicione para mais luz. Esse gesto pequeno é uma ação concreta que ensina ao seu inconsciente: eu cuido do que importa, eu sustento o que desejo. Essa disciplina silenciosa é o que transforma desejo em manifestação. Porque não basta querer, é preciso sustentar o querer com ações diárias, mesmo quando ninguém está vendo, assim como a planta faz. E observe, em algum momento, algo curioso pode acontecer. Você perceberá que a planta começa a te espelhar. Nos dias em que você estiver mais leve, ela parecerá mais viçosa. Nos dias em que você estiver carregado, ela parecerá mais opaca. Isso não é ilusão, é energia em movimento. E se você souber escutar, ela se tornará seu termômetro emocional, sua parceira vibracional, seu lembrete verde de que a vida cresce na presença, não na pressa. E tem mais um detalhe. Se você sentir que algo está bloqueado na sua vida, algo que deveria estar crescendo e não está, pergunte-se: como está sua planta? Está esquecida? Está sem água? Está murchando? Talvez essa seja a resposta. Baba Vanga dizia que o que está ao seu redor é reflexo do que vive dentro. E poucas coisas refletem isso com tanta verdade quanto uma planta. Portanto, escolha sua companheira de crescimento com consciência. Dê um nome se quiser. Crie uma relação. Cuide. Observe. Deixe que ela te ensine o tempo das coisas. E lembre-se, o bambu chinês passa 4 anos criando raízes invisíveis antes de crescer visivelmente. No 5º ano, cresce até 30 metros em poucas semanas. Você também está criando raízes agora, mesmo que ninguém veja, mesmo que ainda não tenha flores. E a planta vai te lembrar todos os dias que o invisível vem antes do milagre. Mas todo o crescimento precisa de luz, de fogo, de calor. E é isso que entra agora, o símbolo da chama que te lembra de manter acesa a sua presença. Porque crescimento sem luz vira sombra. Existe uma diferença silenciosa entre a luz que ilumina e o fogo que consome. Ambos vêm da mesma fonte, mas são guiados por intenções diferentes. O fogo mal direcionado destrói, a luz bem acesa guia. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Seu poder interno está aceso, sim, mas precisa de direção. E é por isso que o próximo símbolo desse ciclo de ativação é a vela dourada. Depois de despertar a visão com o espelho e plantar o crescimento com a energia viva da planta, é hora de acender sua presença. E fazer isso com consciência, com reverência, com foco. A vela dourada representa o sol interno, o centro de quem você é, a energia vital que não precisa de permissão para brilhar, mas que muitas vezes fica esquecida sob camadas de medo, pressa, distração e dúvida. Baba Vanga escreveu certa vez que a luz breve, se firme, revela passagens ocultas no tempo. A frase parece saída de um poema, mas carrega um código poderoso, porque acender uma vela não é um ato qualquer, é um gesto simbólico, um chamado, um lembrete. Quando você acende uma vela com intenção, está dizendo ao universo: eu estou aqui, eu vejo, eu aceito, eu ajo. E mais do que isso, você está se vendo, está reconhecendo o seu próprio fogo, não como algo impulsivo ou explosivo, mas como algo que aquece, que orienta, que sustenta. O ideal é que você acenda sua vela dourada todos os dias durante 7 minutos, entre os dias 17 e 27 de maio. Não por superstição, mas porque esse é o período em que a conjunção entre Marte e Júpiter estará no ponto mais forte e toda a sua vibração será amplificada. Esses 7 minutos não são sobre o tempo em si, mas sobre o que você coloca nesse tempo. Escolha um lugar calmo, um canto da casa que você possa transformar num pequeno altar. Pode ser uma mesa, uma prateleira, um espaço que você respeite. Coloque a vela em um suporte firme. Ao lado, deixe a planta que você escolheu. E se quiser, escreva uma palavra. Abundância, coragem, foco, clareza. Escolha o que precisa ser ativado.
Antes de acender, sente-se por um momento. Respire fundo. Sinta a própria presença. Depois, risque o fósforo ou acione o isqueiro com atenção. Veja a chama nascer. Observe como ela dança, mesmo pequena. E enquanto a chama brilha, repita mentalmente, ou em voz baixa, uma frase que te traga força. Aqui vai uma sugestão. A luz que acendo fora reflete a luz que acende dentro. Meu fogo guia. Minha presença transforma. Você pode adaptar, pode criar a sua. O importante é que a frase seja um lembrete, uma âncora, uma direção. Durante esses 7 minutos, você não precisa fazer mais nada. Apenas estar, apenas respirar, apenas sentir. Essa é uma pausa sagrada. Um momento seu com você. E esse simples ritual pode mudar sua frequência inteira. É nesse espaço que sua energia começa a se organizar, que suas ideias se clareiam, que suas decisões começam a tomar forma, porque onde há luz, há ordem, onde há fogo consciente, há movimento com propósito. E se em algum dia do período você não puder acender a vela, tudo bem, não transforme isso em cobrança, transforme em escolha, mas retome no dia seguinte, porque o poder está na constância, não na perfeição. Muitas pessoas, ao criar esse ritual com a vela dourada, relatam mudanças inesperadas, oportunidades que surgem, respostas que antes pareciam distantes, sensações de paz em meio ao caos. Isso não é coincidência, isso é foco, isso é você alinhando sua vibração ao campo mais poderoso que existe, o da intenção clara. O fogo, no budismo, está ligado à transmutação. É o elemento que transforma o que é bruto em refinado, o que é sombra em luz, o que é dúvida em clareza. E você, ariano, carrega o fogo no próprio signo. Marte pulsa em você, mas essa força só se torna caminho quando você aprende a segurá-la nas mãos sem queimar os dedos. A vela te ensina isso. Ela é pequena, frágil, mas sua chama é firme. Ela não grita, não explode, mas ilumina o que está à sua volta. E é exatamente isso que você precisa agora. Firmeza silenciosa. Esse fogo também aquece sua planta, potencializa seu espelho, carrega sua casa com uma vibração diferente. Se você mantiver esse gesto por 10 dias, algo em você vai mudar, algo vai destravar, algo que estava parado vai começar a se mover. E há um segredo ainda mais profundo. Durante o momento da chama acesa, você pode segurar, se quiser, um objeto pessoal, uma pedra, uma foto, um anel, algo que represente um desejo, uma meta, uma energia que você quer reforçar. Segure esse objeto com a vela acesa ao lado e imagine que a luz está ativando esse símbolo, está carregando ele de intenção. Isso potencializa o ritual. E se durante esse processo você sentir emoção, deixe vir. Algumas pessoas choram, outras sorriem sem motivo, algumas têm lembranças, intuições. Tudo isso é parte da limpeza, parte da reorganização interna que esse fogo gentil está promovendo. A chama te prepara para o passo seguinte, sustentar aquilo que está chegando, porque não adianta pedir abundância se você ainda sente que não merece. Não adianta manifestar crescimento se você tem medo da responsabilidade. O fogo te mostra onde estão essas resistências. E mais do que isso, ele começa a queimá-las, a transformá-las, a purificá-las. Mas depois de iluminar, você precisa ancorar, precisa dar peso ao que deseja manter, porque luz sem forma se dispersa, fogo sem direção se apaga. E por isso, o próximo passo é crucial: escolher um símbolo de valor, um objeto que represente o que você quer sustentar, que te lembre todos os dias do que você merece, do que você carrega, do que você já é. Esse objeto é dourado, não pelo brilho, mas pelo que simboliza a estabilidade do ouro, a permanência do que é verdadeiro, a riqueza que começa no ser e depois se manifesta no ter. Depois de se ver com clareza no espelho, plantar sua expansão com uma presença viva e acender o fogo silencioso da consciência com a vela dourada, o próximo passo nesse ritual de ativação energética é ancorar. Porque não basta enxergar, crescer e iluminar. É preciso materializar, tornar real, concretizar,
dar forma ao que já vibra dentro. E para isso, existe um símbolo que carrega essa função com profundidade ancestral: o objeto dourado. O dourado, em quase todas as tradições espirituais, incluindo o budismo, o hinduísmo, as religiões solares e os antigos cultos da terra, representa o centro de poder pessoal. Não por causa do luxo, não por causa do dinheiro, mas porque o dourado se liga diretamente à energia do Sol. E o Sol, no simbolismo universal, é o que sustenta a vida, o que emana vitalidade, o que não se esconde, o que existe por inteiro. É por isso que agora você vai escolher um objeto dourado para ancorar a sua energia nesse novo ciclo. Algo que represente seu valor, algo que traduza em forma o que você deseja manter. Porque o universo manifesta o que você consegue sustentar, não apenas o que você deseja. Esse objeto pode ser o que você quiser: um anel antigo que tem história, uma moeda que simboliza estabilidade, um pingente que você mesmo escolheu, uma peça simples, sem valor monetário, mas com valor simbólico. O importante é que seja dourado, ou contenha esse tom, e que você escolha intencionalmente, porque quando você escolhe com presença, você ativa. Baba Vanga dizia que o ouro que brilha sem arrogância revela o que está pronto para permanecer. E isso tem tudo a ver com esse momento, porque agora, o que você quer não é só uma faísca. Você quer durabilidade. Você quer que o que vem até você fique, amadureça, se torne parte da sua estrutura. Esse objeto será o seu ponto de poder silencioso. Um lembrete físico, visível, concreto, de quem você é e do que você merece. Coloque-o em um espaço importante da sua casa. Se possível, no mesmo ambiente onde estão os outros símbolos, o espelho, a planta, a vela. Crie um espaço sagrado, um lugar que você olha e reconhece como seu centro energético, um lugar que carrega a vibração da sua nova fase. E agora o mais importante: esse objeto deve conter um voto. Pegue uma folha de papel pequena. Nela, escreva 3 compromissos internos, não desejos vagos, mas decisões conscientes. Algo como: eu me comprometo a confiar na minha intuição. Eu me comprometo a agir mesmo com medo. Eu me comprometo a manter minha energia limpa. Eu me comprometo a sustentar minha abundância. Eu me comprometo a dizer sim ao que me expande. Você escolhe, você escreve, você sela. Dobre esse papel e coloque sob o objeto dourado. Não precisa contar para ninguém. Não precisa explicar. Esse é o seu pacto, sua âncora vibracional, seu acordo silencioso com o universo. A partir desse momento, esse objeto passa a emitir uma frequência nova. Ele passa a lembrar quem você decidiu ser. E toda vez que você olhar para ele, essa lembrança será reativada. O segredo está na repetição, na presença, no gesto de observar todo dia esse símbolo. E se você sentir vontade, toque nele, respire, releia mentalmente os seus compromissos. Você vai perceber que, com o tempo, algo muda. Suas escolhas começam a ficar mais alinhadas, mais rápidas, mais coerentes. Isso é manifestação real. Isso é espiritualidade com base. Não são só palavras. São posturas internas que se transformam em decisões externas. No budismo, há um conceito conhecido como samadhi, o estado de atenção plena e estabilidade profunda. Estar em samadhi é estar presente no momento sem se perder. É agir com foco. É viver com intenção. Esse objeto dourado que agora você ativa é um ponto físico de samadhi. Ele te lembra de voltar ao centro, de alinhar ação com presença, desejo com merecimento. E mais, o dourado é um símbolo solar, e Áries é regido por Marte, que por sua vez responde diretamente ao Sol em termos energéticos. Isso significa que o ciclo que você está ativando aqui tem respaldo astrológico e simbólico. Você está reforçando sua força interior com algo que representa nobreza energética. Não é sobre ostentação, é sobre vibração. Algumas pessoas preferem carregar esse objeto com elas, usar no pescoço, no bolso, no pulso. Isso também é válido, mas durante os próximos dias, especialmente entre 17 e 27 de maio, é ideal que ele esteja visível no seu espaço principal.
para que seu campo energético se acostume com essa nova presença, para que ele comece a reconhecer essa vibração como o novo padrão. E é importante lembrar, esse objeto não é uma muleta. Ele não faz nada sozinho. Ele não resolve nada por você, mas ele reforça aquilo que você já está escolhendo. Ele potencializa a sua frequência. Ele segura a energia quando você esquece. E ele traz de volta o foco quando você se perde. Porque sim, você vai se perder. Somos humanos. Vamos duvidar, vamos vacilar. Mas é para isso que servem os símbolos, para a gente lembrar quem é mesmo quando esquece. E quando o objeto dourado te lembrar do que você está construindo, você vai perceber uma coisa nova, que essa construção não depende só de você, que há algo além, algo maior, que está ouvindo, sentindo, respondendo. Porque quando você firma sua energia, o universo devolve firmeza. Quando você declara com clareza o que quer sustentar, ele começa a te testar. Você está mesmo pronto para isso? Ou ainda vai fugir quando ficar difícil? E é aí que o ouro mostra sua força. Ele não é leve, ele tem peso. Ele carrega a lembrança de que você merece o que deseja, mas precisa ser capaz de manter, de sustentar, de habitar. Você já não é mais o mesmo de quando começou esse processo. Você já se viu, se plantou, se acendeu e agora se ancorou. Mas falta uma coisa, falta escrever. Falta tirar o que ainda está solto no ar e colocar no mundo. Falta colocar no papel o que você decidiu que vai viver. Porque enquanto estiver só na mente, ainda pode ser dúvida. Mas quando vai para o papel, vira decisão, vira caminho, vira manifestação. E esse será o último passo. Você chegou até aqui, leu cada símbolo, sentiu cada palavra, imaginou cada passo desse ritual de ativação energética. Isso já diz muito sobre você. Diz que algo dentro de você quer mais, quer crescer, quer se alinhar, quer viver com presença, propósito e poder pessoal. E agora você tem as ferramentas para isso. Vamos recapitular, porque cada parte desse processo teve um sentido, uma força e uma missão. Você começou com o espelho da verdade, para enxergar além da imagem, para se ver com clareza, sem julgamento, com coragem, porque nenhuma mudança acontece se a gente não se vê de verdade primeiro. Depois você trouxe para dentro da sua casa e do seu campo energético uma planta viva, como símbolo de crescimento contínuo, de presença silenciosa, de expansão orgânica. A planta te ensina a crescer com paciência. Te lembra que constância é mais poderosa do que urgência. Então você acendeu a sua chama com a vela dourada, ativando o seu fogo interno com foco. O fogo da ação consciente. O fogo que ilumina em vez de destruir. Que guia sem queimar. Que transforma o espaço e a sua mente com apenas 7 minutos de presença por dia. Depois disso, você ancorou tudo com o objeto dourado. Uma peça de valor. Uma âncora simbólica que diz ao universo: eu estou pronto. Eu sou capaz de sustentar o que desejo. Você não está apenas pedindo, está se comprometendo, está criando um contrato silencioso com a abundância. Tudo isso em um momento exato, em um alinhamento cósmico raro, a partir de 17 de maio de 2025, onde Marte e Júpiter, os planetas do impulso e da expansão, estarão alinhados, ativando o signo de Áries e tudo aquilo que representa o início, o movimento, a coragem. Você não imaginou isso. Você não está viajando, você está sentindo. E se sentiu algo lendo esse roteiro, um arrepio, um clique, uma emoção, é porque essa mensagem era para você. E agora que você viu, ouviu, entendeu, o que vai fazer com isso? Porque de nada adianta saber, se você não age. De nada adianta a revelação, se não vem seguida de escolha. Esse é o momento. A energia está se abrindo, o ciclo está se formando. Mas ele não vai acontecer sozinho, ele precisa de você, precisa do seu sim. E aqui vai o meu convite mais sincero. Se inscreve agora mesmo no canal Abundância Budista. Se você gostou desse conteúdo, se ele te tocou de alguma forma, se ele te deu ferramentas, visão ou coragem, então continua com a gente. A tua inscrição ajuda muito. Você não faz ideia do quanto esse simples gesto aumenta nosso alcance, nossa motivação
e nossa força de entrega. Curte esse vídeo. Um like, uma curtida, um toque de dedo que muda tudo para o algoritmo. Mas mais do que isso, é um sinal de que esse tipo de conteúdo merece existir, merece espaço, merece continuidade. Comenta-o aqui embaixo. Eu quero te ouvir, quero te sentir, quero que esse vídeo tenha centenas, milhares de comentários. Escreve. De onde você está assistindo? Qual desses símbolos te tocou mais? O que você vai ativar primeiro? E, principalmente, qual é o seu maior sonho para 2025? Escreve mesmo, se manifesta, coloca no mundo, porque quando você escreve, você já começa a criar. Você se coloca em movimento, você diz ao universo, eu estou pronto. E se você quiser fazer mais, se quiser nos ajudar a continuar trazendo vídeos como esse todos os dias, com essa profundidade, esse cuidado, essa intenção, então eu peço, do fundo do coração, ajude o canal através do botão Valeu Demais aqui no YouTube. É um botão de contribuição voluntária, que fica logo abaixo do vídeo. Clicando nele, você pode doar qualquer valor, não importa quanto. Importa o gesto, importa o apoio, porque produzir esse tipo de conteúdo dá trabalho. Exige pesquisa, roteiro, edição, voz, energia. E a sua contribuição ajuda a manter tudo isso vivo. Você não está apenas doando, está investindo na sua própria evolução. Está ajudando a manter acesa essa chama. Está ajudando a abundância budista a seguir firme, entregando luz, consciência e ferramentas reais para quem está buscando viver com mais verdade. Se você sentiu que esse vídeo valeu o seu tempo, valeu a sua atenção, então talvez ele valha também seu apoio. E por fim, eu te agradeço. Agradeço por estar aqui, por ter lido até o fim, por ter escolhido se conectar. Você não está sozinho, você não está perdida. Você faz parte de uma comunidade, uma tribo silenciosa que está despertando aos poucos, dia após dia, gesto após gesto. E é assim que a gente muda o mundo, de dentro para fora. Nos vemos no próximo vídeo. Mas antes, deixa seu comentário. Eu vou te ler, eu vou te responder. E juntos, a gente vai ativar a abundância que já é sua por direito